Olá pessoal, nós vamos hoje à nossa quinta aula, né? O objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre coleções de objetos e para tanto vamos criar nosso projeto, né? Aula 05, ok. Vou renomear aqui. Acabei de renomear, tá gente? Botei o espaço. E vamos criar a nossa primeira classe para definir, por exemplo, como é que se cria uma coleção de objetos, né? Vamos criar uma classe programa mesmo. Eu esqueci de definir que o programa tem o público static void main, não tem problema nenhum, a gente cria aqui na hora. E o primeiro tipo foi criado, o primeiro tipo de coleção que nós vamos utilizar é vetores, gente. A gente mostrou para vocês na aula que para a gente criar um vetor, a gente precisa definir o tipo de vetor. Por exemplo, criar um vetor de inteiro, né? O nome do vetor, notas. Para dizer que é um vetor, coloco abre e fecha colchetes, né? E reservo o local, a quantidade de espaços que eu vou precisar. Nossa sala tem 1000 alunos, né? Então acabei reservando 1000 posições da memória que vão armazenar um elemento do tipo inteiro. Perfeito. Agora um detalhezinho, gente. No livro a gente vê essa sintaxe, tá? Eu prefiro utilizar uma outra sintaxe onde o vetor é um vetor de inteiros, tá? E notas nada mais é do que um elemento, né? É a coleção desse vetor de inteiros, né? Então eu gosto de colocar o colchete daquele lado. É possível, né? Inclusive em outras linguagens de programação, como C# eu só consigo colocar desse lado, não consigo colocar aqui do lado. Então vamos fazer dessa maneira a partir de agora, para definir vetores, né, gente? Então tá aí, nosso vetor de inteiro. Para acessar cada um dos elementos do vetor, basta dar o nome da coleção, notas, o nome da minha coleção chama notas. Qual é o elemento que eu quero? O primeiro elemento é o elemento 0 sempre. E vai receber, por exemplo, a nota, nosso aluno tirou nota 10, né? O segundo elemento, notas 1, a pessoa já não foi tão bem, tirou 9. E o último elemento, gente, notas 1000, ele tirou 9 também. Só tem um detalhe, há um erro aí grande. Por quê? Eu falei que o meu vetor tem 1000 elementos, né? Se eu começo de 0 e vai até 1000, aí então nesse caso teria 1001 elementos, e não é o caso. A última posição aqui do vetor é 999, vai de 0 a 999, o que me acarreta a criação de 1000 elementos efetivamente, né? Se eu quiser escrever esses 1000 elementos, gente, vamos diminuir para 100 para mostrar, né? Ou 10, melhor ainda. Então o 10, o último seria o 9. Se eu quiser mostrar, eu vou fazer um for aqui para vocês. É a melhor maneira de percorrer um vetor, quer dizer, aqui eu estou atribuindo valores ao vetor e agora eu vou mostrar esses valores para vocês. For, você já sabe essa sintaxe, né? Declara uma variável que vai ser o contador, né? E recebe 0. E menor que o tamanho do vetor, eu posso colocar 10, né? E menor que 10. Só que não é o interessante, eu não gosto de fazer assim, né? O que eu costumo fazer, já que eu trabalho com vetor, notas.length, bem melhor. Agora sim. E por último, o meu incremento. Agora sim, eu defini aqui o mecanismo de percorrer todos os meus vetores de 0 até o final do meu vetor e mandar escrever, né? System.out.print. Como é que eu faço para acessar um determinado elemento dessa coleção? Novamente, notas, só que agora não posso colocar 0, porque ele só vai mostrar o 0. Não posso colocar 1, que só vai mostrar 1. Vou ter que mostrar o elemento atual do meu for. No caso é o i. Notas i.
E depois vou dar fazer uma concatenação para dar um espaçozinho entre eles com traço, né? Ou só um espaço mesmo está mais suficiente. Então o que eu estou fazendo? Eu vou percorrer o meu vetor de nota, vai do 0 até o 9, quer dizer, vai percorrer todos os 10 elementos, né? E vai mostrar cada um deles numa única linha, né? Tira o println para ser numa única linha. Lembrando que os vetores começam de 0 nessa solução aí. Vamos executar nosso código. Ok, salvo. E está aí. Perceba que os elementos que não foram preenchidos, eles ficaram com o valor 0, né? Então o 0 está 10, a posição 1, o segundo elemento está na posição 9, e o último elemento, quer dizer, o 10º elemento, que está na posição 9, está com o valor 9. Os outros que não foram atribuídos receberam um valor padrão, que é 0. Tá, gente? Apesar de achar interessante, mesmo que a gente não for utilizar, inicializar todos os elementos de um vetor, gente, para não ficar com esse 0 automático, mas tudo bem. Bem, é assim que a gente fez e viu como fazer vetores em cursos anteriores, nas disciplinas anteriores. Mas agora a gente pode fazer vetores com objetos, gente. A grande sacada é essa, a gente pode criar coleções de objetos. E para tanto, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova classe chamada cliente, por exemplo. Eu não vou publicar nada, não vou definir características, não vou definir comportamento, só estou definindo que existe cliente. A grande sacada é que, assim como eu posso ter uma coleção de inteiros, eu posso ter uma coleção de cliente. E quando eu for criar um determinado cliente, eu vou criar um cliente e vou criar 1000 clientes aqui, né? Como é que vai ser o nome da minha coleção? Se é uma coleção do tipo cliente, nada melhor do que dar o nome de cliente. São todos os clientes da minha loja. Geralmente, gente, as coleções estão no plural, né? Clientes é uma coleção do tipo cliente, né? Só que agora, em vez de ser notas, tem que ser clientes, né? Vamos mudar aqui, clientes. 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 E em vez de ser 10, tem que ser cada elemento deles, a gente tem que receber um novo cliente. New cliente. Que eu tenho que instanciar cada um deles, gente. Não, são todos clientes diferentes. New cliente. New cliente. Olha que legal, gente. Então, cada elemento do meu vetor, eu vou mostrar o cliente. Agora, gente, vai mudar clientes e eu vou mandar escrever cada um dos clientes. Só tem um detalhe, gente. Vamos tentar executar esse nosso programa agora. Executar nosso programa e vamos ver o que ele vai escrever, gente. Vamos lá, o que vai mostrar. A gente só preencheu 3 clientes e vamos executar todos eles. Então perceba que ele vai criar cliente et alguma coisa, cliente et alguma coisa, null não é 0, cliente et alguma coisa. Perceba que eu tenho 10 clientes aqui, os primeiros foram inicializados, só que eles são vazios, né? O que é esse et? Eu imagino que seja o endereço da memória onde aquele cliente foi, onde quando a gente faz o new cliente, ele reserva um local na memória onde vai ser armazenadas as informações do cliente. Esse aqui deve ser o local da memória que foi armazenado esse cliente. E quando você não inicializa, cada objeto é definido como null. Gente, inteiro, números, o valor padrão deles é 0. Mas quando é objeto, quando você não define nada, você não inicializa ele, o padrão é nulo, né? Então, não foi criado o objeto clientes 2, então o cliente 2, quer dizer, o meu terceiro elemento, ele está nulo. Mas está aí, gente, é possível nós fazermos coleções de cliente? Professor, e se eu quiser atribuir alguma característica desse cliente, como é que a gente faria? Então, gente, vamos pegar aqui o cliente, vamos definir que cliente tem aquele CPF, né, e nome. Pronto, eu defini os atributos CPF e nome do cliente. Agora, como é que nós vamos utilizar esses atributos, essas informações naquela coleção, gente? Vamos dar uma olhada como é que a gente vai fazer isso. Então vamos manipular esse cliente. Vamos lá, voltar, por exemplo. Não fiz nada no cliente. O cliente 0, o cliente 0 já foi criado, tá? Então eu posso fazer o seguinte: o cliente 0 ponto set
nome. Eu posso fazer isso. Eu posso, vai mais ainda. Opa, clientes, tá? Clientes 0.7 CPF, tá? Um exemplo que eu coloquei aqui. Então perceba que cada elemento do meu vetor, na verdade, é o próprio objeto cliente. Eu posso fazer isso de duas maneiras distintas. Então eu estou acessando o elemento do vetor, eu posso fazer de uma outra maneira. Eu vou criar cliente, cliente, acabei de criar um novo cliente, recebe new cliente. Olha aí, gente, o que estou fazendo? Aí eu estou dizendo que o cliente.set CPF é 22555, por exemplo, sei lá. E cliente.set nome João, tá? Faltou o aspas, tá, gente? Então perceba que eu criei o objeto cliente como a gente sempre criou, da maneira que a gente sempre criou. E em um determinado momento eu posso dizer que o clientes2 recebe esse cliente que eu acabei de criar. Eu posso fazer dessa outra maneira. Percebam que então os objetos que eu estava criando agora, até então, até a aula passada, todos os objetos que eu estava criando, eu posso armazenar numa coleção desses objetos. Que cada elemento dessa coleção vai ter é um objeto, cada elemento é um objeto único, né? Além de ser um objeto único, ele tem todas as características, todos os comportamentos foram definidos. O cliente foi definido CPF e nome. Então, cada elemento dessa minha coleção de clientes tem CPF e nome. Se lá no cliente tivesse definido várias características, vários comportamentos, cada cliente nessa coleção de clientes teriam todos aqueles definidos na classe, gente. Entenderam aí como funciona vetores e como é que a gente manipula elementos, esses elementos, objetos especificamente aí nesses vetores? É bem simples, é bem similar à questão dos números, dos vetores normais com tipos primitivos. A questão é que esses objetos eles não são tipos primitivos e precisam ser inicializados, criados, informados os valores e assim por diante. Tem esse detalhezinho, esse cuidado que a gente tem que tomar. Ok, gente. Bem, gente, agora que a gente viu trabalhar com vetores, vamos trabalhar com um tipo de lista que é bem melhor, né? Melhor que trabalhar com vetores, realmente trabalhar lista porque não precisa definir um tamanho, né? Ele pode ser criado dinamicamente, tem mais recursos, a gente consegue trabalhar bem melhor que vetores. A questão é que tem várias maneiras de implementar, né, coleções em Java. Tem várias maneiras de implementar coleções em Java. O que a gente mais utiliza é um carinha chamado ArrayList. Para tanto, vamos criar um novo programa, tá, gente? Vou fechar esse programa.java e eu vou criar, vou criar aqui no aula 05 uma nova classe. Vai ter main programa lista, né? Que é um programa 2, né? Só que agora a gente vai estar trabalhando com lista. Tá aí o nosso programa lista. É nesse código que nós vamos fazer um novo programa. A gente vai fazer uma coleção de clientes, tá aqui cliente, só que usando o ArrayList, tá bom, gente? Bem, gente, para a gente utilizar o ArrayList, a gente precisa importar, né, a biblioteca onde ele é implementado. java.util.arraylist. Ok, gente, então a gente importou a biblioteca onde ele está implementado. Assim como a gente precisa dele, a gente precisa também da outra biblioteca que é o iterator, né? Iterator. Ok, nós importamos os dois agora que a gente vai estar precisando. Bem, antes a gente criava um vetor, agora a gente vai criar um carinha chamado ArrayList, né? Ele vai ser, a minha coleção vai ser do tipo ArrayList. Clientes recebe new ArrayList. Olha que legal, gente. A grande vantagem aqui,
eu não preciso definir o tamanho da minha coleção de clientes, né? Eu já defino como sendo dinâmico, ele vai criando sob demanda, bem mais fácil. Vamos criar um cliente agora. Cliente recebe new cliente. Ok, acabei de criar o cliente. Agora vamos definir cliente como o CPF dele como sendo 1 e o nome dele como sendo Lilo. Perfeito. Acabei de criar o cliente. Como é que faço para criar esse objeto, para inserir esse objeto nessa minha coleção de objetos? Gente, olha a diferença entre coleção está no plural, clientes, e o objeto é um único objeto, está no singular, cliente. Eu quero adicionar esse cliente que tem esse CPF, esse nome, outras características que forem interessantes, que tem determinado comportamento, quer dizer, eu quero adicionar o objeto completo nesta minha coleção de clientes, que agora, ao invés de ser um vetor, é uma lista, um array list, né? Uma implementação bem simples de listas. Simples, gente. Lá no meu vetor, né, na minha coleção clientes, eu vou adicionar o meu cliente. Intuitivo, né, gente? Intuitivo e funcional. Significa que minha coleção de clientes já tem um único elemento, ele foi criado agora, e ele foi preenchido com esse cliente agora. Agora, gente, nós vamos criar um outro objeto. Cliente recebe new cliente. Acabei de criar um outro objeto. Professor, por que você não definiu cliente? Não precisa, que eu já declarei a primeira vez, agora só estou instanciando um novo. Né? Criei a primeira vez, instanciei a primeira classe aqui, criei o primeiro objeto aqui. Agora estou criando um segundo objeto, mas utilizando o mesmo nome. Né? Mas perceba que vai ser o novo. Aquele já foi utilizado e já foi armazenado. Agora criei um novo. Eu posso fazer isso? Pode, né? Inclusive recomendamos, né? Para você não ficar criando várias variáveis. Não, você utiliza, né? E como já é a segunda vez, eu não preciso declarar de que tipo ele é, porque ele já foi declarado aqui em cima, né? Então, perfeito. O cliente recebe new cliente. Eu vou definir novas informações aqui, né? O CPF 222. E aqui a professora Mariela. Perfeito, eu acabei de criar o segundo cliente. E vou adicionar novamente clientes.add. Cliente, ele vai adicionar qual cliente? Esse último cliente que foi adicionado. Então tenho dois clientes na minha coleção. Aqui na minha coleção de clientes eu tenho dois clientes. O primeiro cliente foi o Lilo, com CPF 1, e o segundo cliente é a Mariela com CPF 222. Bem, vamos verificar se realmente foi inserido nessa minha coleção de clientes os dois clientes. Vamos percorrer essa minha coleção. Lá no vetor era simples de percorrer, bastava definir o contador, usar o for e percorrer todos os elementos. Agora, gente, como nós temos a coleção, a gente precisa usar um iterator. Esse carinha que nós definimos. Nós temos que definir o iterator e a partir desse iterator nós fazemos, né, dessa interface, nós conseguir, a gente vai tentar, a gente vai percorrer todos os elementos dessa nossa lista. Então vamos lá, iterator i, né, que a gente está criando nosso iterator, nosso i agora é o nosso contador só que agora é um contador mais robusto, não, né? Recebe o clientes, né, que é a minha lista, né, que eu acabei. Ponto, iterator. Eu acabei de criar um iterator chamado i, que é baseado no iterator da lista de clientes, né? Agora sim, eu faço o comando while. Lá no vetor é o for. Aqui é o while. While i, que é o meu iterator, é o que vai percorrer ponto a ponto. Ponto has next. Olha aí como Enquanto tiver o próximo elemento, ele não está vazio, tá, gente? Ele vai percorrer, aqui é um loop que ele vai ficar percorrendo enquanto existir elementos na minha lista de clientes. While i has next, né? Aí eu posso mandar escrever o que tiver que escrever.
Agora, gente, perceba, na minha coleção eu tenho objetos, mas eu quero acessar um objeto específico. Aonde é que eu vou estar armazenando? A minha coleção são vários objetos. Eu quero ver um objeto específico. Cliente, né, vou armazenar aqui. Eu preciso criar um novo? Não, já está criado o cliente, né? Ele vai receber o elemento, o próximo elemento da minha lista, i.next. Só tem um detalhe: esse i.next ele é um tipo genérico de objeto, porque esse iterator serve para todo mundo, para todo e qualquer tipo de objeto. Mas eu tenho certeza que esse objeto é do tipo cliente. Como eu tenho certeza que esse objeto é do tipo de cliente, então eu faço um cast. Professor, o que é um cast? Cast eu estou forçando a conversão de um tipo para o outro. Quer dizer, esse tipo é um tipo objeto genérico, que é um objeto padrão, né? E eu estou forçando a conversão desse tipo genérico para um tipo cliente, porque eu sei que o elemento que está aqui nessa minha lista de clientes, na minha lista de clientes, todos os elementos que estão lá é do tipo cliente, né? É do tipo cliente. Então eu posso forçar essa interação essa conversão sem gerar erros, tá? Tendo o cliente na minha mão, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou escrever as informações do cliente. System.out.println dá o nome da pessoa, cliente, CPF, aí dá o número CPF, mais cliente.getCPF, vou botar CPF do cliente, né? Fica mais bonito, né? CPF do cliente, CPF do cliente. E depois nome do cliente, cliente get nome. E depois disso eu mando escrever, né? Mais uns para pular uma linha. Println, nada. Poderia dar um /n, mas só para ficar mais interessante, tá, gente? Então, o que está acontecendo aqui, gente? Vamos lá. Eu criei minha coleção, né, que é o conjunto de clientes. Criei o primeiro cliente e adicionei a coleção. Criei o segundo cliente, adicionei a coleção. Criei um mecanismo para percorrer os elementos da interação, da coleção. É o chamado iterator. Através desse mecanismo eu posso fazer um loop, só que agora é um while, porque eu não sei qual é o tamanho. O for, como eu sei qual é o tamanho da minha lista, eu sei que tem 1000 elementos ou não, né? Aqui nesse caso é criado sob demanda, então eu não sei, não posso dar um for, faz de 1 até quando. Então faço o while. Enquanto ele tiver um elemento i.hasNext, quer dizer, tem um próximo elemento, eu vou pegar um objeto, pegar o próximo elemento, aqui eu pego o próximo elemento, depois de pegar o próximo elemento eu digo que esse próximo elemento é um cliente, eu faço um cast, essa informação toda é armazenada no objeto cliente e após isso eu escrevo as informações do cliente, pulo uma linhazinha e pronto. Vamos tentar rodar o nosso super, hiper, mega sistema agora, gente. Salvo. E está aqui nosso sistema. CFF listou todos os clientes, tem 2. O primeiro é 1 Lilo, o segundo 2 Mariela. Não sei se vocês estão percebendo, gente, que uma relist é uma ótima maneira de armazenar informações de objetos, gente. Vai chegar um belo dia que a gente não vai conseguir ainda, né, persistir esse objeto. Persistir objeto é o conceito de pegar esse objeto e não deixar apenas na memória essa coleção de objetos. É pegar essa coleção de objetos e gravar definitivamente em disco, ou no banco de dados, ou no arquivo, né, num arquivo no teu HD, em alguma maneira. Então, mesmo se o computador desligar e eu reiniciar meu programa, esses clientes vão estar armazenados. Geralmente eles são armazenados em uma lista, né, que essas listas, na verdade, essas coleções, na verdade, representam
um banco de dados no sistema. Tá? Não é o conceito ainda, a gente não vai estar trabalhando com isso agora, nessa disciplina, mas a gente pode fazer justamente como posso dizer, a persistência desses objetos aí em um meio definitivo, um meio físico que não se perca, né? Então, gente, é assim que nós trabalhamos com lista. A lista, gente, a array list, pode ser de qualquer tipo, né? Eu estou armazenando só do tipo cliente, mas pode ser de qualquer tipo. Eu posso criar uma lista de professores, uma lista de vendedores, uma lista de qualquer tipo e usar, tá? Agora, gente, vocês se lembram da última aula que era relacionamento entre objetos? Vamos dar uma olhada na nossa aula 04 aqui. Vamos pegar mais especificamente a empresa. Eu vou até fechar aqui esses dois, tá? Aqui voltamos à aula 4. A empresa e o funcionário. Vou colocar aqui lado a lado, né? Então, uma empresa tem vários funcionários, quer dizer, um funcionário pertence a uma empresa. E a principal ligação, por isso que a gente falou, a principal ligação é definir que existe uma característica chamada empresa de funcionário, quer dizer, o funcionário trabalha nessa empresa. Mas vamos pensar desse outro lado, de 1 para N. Uma empresa tem vários funcionários. Aqui a empresa vai ter uma característica que nada mais é do que a representação de todos os funcionários que ela tem. Como é que seria isso, gente? Olha aqui nosso array list, funcionários, né? Olha que legal. Vou fazer o get e o set dele. Tá dando erro porque falta dar um import aqui. Eu sou obrigado a dar um import, né? Import java.util.arraylist. Perfeito. Se eu der um ponto, fica melhor ainda. Tá? Não vou precisar do iterator daqui, gente, porque eu não vou estar fazendo, não vou percorrer aqui na empresa todos os alunos. Não por enquanto, né? Todos os funcionários. Então perceba, assim como o funcionário pertence a empresa tem uma lista de funcionários no plural. Faço o get e o set. Então, gente, eu aqui fiz o get e o set funcionários aqui, né, para esse meu atributo funcionários. Agora, o que eu tenho aqui diferente é o construtor. Essa minha lista eu criei, mas em nenhum momento eu inicializei. Ele é um objeto, gente. Então, no meu construtor, eu sou obrigado a inicializar, gente. Então, eu vou fazer o construtor public empresa. Obrigatoriamente, eu tenho que fazer isso, gente. Né? Eu sou obrigado a fazer isso. Então, já que eu tenho uma lista de funcionários, eu tenho que fazer que esse meu funcionário, né, meus funcionários, eu tenho que inicializar minha lista lá no meu construtor, no meu estado inicial, né? Então, senão não vou conseguir fazer. Então, nesse caso aqui específico, quando eu defino minha lista de funcionários, além de fazer o meu atributo, isso aqui é o atributo, né, gente? Os atributos até agora só tem um. Aqui os getters e setters. Tem o get e o set funcionários. E aqui eu tenho construtores. Até eu só estou definindo um construtor. Mas qualquer construtor que eu definir, né, todos eles vão ter que ter a inicialização desse meu array list. Senão eu não vou conseguir trabalhar com esses funcionários. Lógico que ao longo do meu sistema eu vou ter que estar atualizando tanto aqui quanto desse lado. Para quem trabalha com Java, por isso que vale a pena ler um livro específico de Java. Você tem bibliotecas bem interessantes que fazem isso meio que automático com vocês, né? Se vocês trabalharem com Java Beans, você tem um mecanismo chamado JPA, né? Java Persistence Annotation, né? É uma anotação para persistência de dados em Java, basicamente é isso. E você tem o Hibernate, que transforma toda essa estrutura aí em um ambiente também orientado, um ambiente de banco de dados orientado a objetos, aí, criando um mecanismo, né, uma interface de acesso ao banco de dados, tá, gente? Isso aí é uma dica para vocês procurarem bibliografia especializada com Java, em Java, para vocês poderem fazer isso aqui funcionar. Uma empresa tem funcionário pertence à empresa, e isso aqui está dentro de um banco de dados. Gente, isso aqui funciona, né?
mas ainda faltam alguns detalhezinhos para que isso aqui esteja integrado com o banco de dados. Como falei, ainda não é o nosso foco dessa disciplina, mas nada impede vocês de procurarem literatura para que faça esse relacionamento estar lá no banco de dados para que vocês possam criar programas efetivos, tá? Bem, gente, isso aqui a gente pode falar de coleção de objetos, essa é a teoria geral, e como a gente pode utilizar na orientação objeto como um todo. Na próxima aula a gente vai continuar com alguns aspectos bem complementares, mas não menos importantes sobre orientação objeto, que não menos importante porque é obrigado a gente saber, né? Então a gente vai colocar isso numa outra aula, na próxima aula, para a gente poder trabalhar cada um desses conceitos adicionais na orientação objeto. Muito obrigado, hein, gente?